cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, a paz do Senhor para todos vocês, para toda a tua família. Está começando mais um programa Palavra da Cruz, palavra na qual é originada na cruz do Calvário para abençoar você e a sua família. Meu nome, Pastor Saulo Nunes, estamos aqui hoje, nessa noite, junto com vocês. Que bom você estar aqui conosco. Já temos aqui uma audiência até boa, né? Graças a Deus pela sua vida. Fique conosco nessa uma hora que está por vir. E hoje um tema maravilhoso.
as características de um homem ou de uma mulher temente a Deus. Você é temente a Deus? Como é a sua relação com Deus? Então fique conosco, receba a palavra da cruz na sua vida. Vamos andar com Cristo. Esse é o meu convite para você nessa noite, amém? Glória a Deus pela sua vida. Agora nós estaremos agora escutando mais um louvor do meu amigo, irmão, amado, cantor J. Inácio. Essa música, eu quero que você preste atenção nessa música, porque essa música vai falar de um problema muito sério, que muitas pessoas vivem, que é problema de depressão. Com certeza você já conhece alguém, ou talvez você seja uma pessoa que esteja passando por esse problema. Ouça essa música. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Amém? O nome da música é Jesus, a Alegria de Viver. Amém? Glória a Deus. Depois retornaremos. Se a vida não te deu motivo para sorrir, a felicidade tem fugido de você. Não tem um minuto de paz, já sofreu até demais. Então ouça o que eu tenho pra dizer. Mesmo em meio a uma grande multidão, você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Ele vai tirar você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Mesmo em meio a uma grande multidão, você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele é a paz e a solução pro seu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Ele vai tirar você dessa agonia.
Aleluia! Jesus Cristo tem vitória para você nessa noite. Glória a Deus! Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui junto comigo, assistindo, compartilhando esse programa. Vamos compartilhar, irmãos, essa live para as pessoas. Vamos compartilhar a palavra da cruz para que as pessoas possam ter um grande encontro com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero ler um texto da Escritura agora. Eu quero ler um texto na qual nós vamos basear a nossa mensagem nessa noite. Amém? O nosso texto base hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 1 em diante. Lucas, capítulo 7, verso de número 1 em diante. Estamos aqui na tela, né? E você pode estar acompanhando aqui na tela. Se não, pegue uma Bíblia. Se não, me ouça agora e depois você lê na sua casa. Amém? Lucas, capítulo 7, verso de número 1, diz assim: que quando acabou de proferir todas essas palavras ao ouvido do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus a pedir que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe com instância, dizendo: é digno de que conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lá, pois, ia então Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos e disse: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir na tua presença. Diz, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele, e voltando para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, nesse programa abençoado, na qual, Senhor, nós estaremos agora, Pai, meditando na Tua Palavra. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua Palavra restaura, que a Tua Palavra faz milagres, que a Tua Palavra, Senhor, vai ao encontro de homens e mulheres que necessitam de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, Tu tens agora, ó Espírito, a liberdade para atuar na vida dos meus irmãos. Cura esse meu irmão, restaura a vida dessa minha irmã através dessa palavra. Senhor, fala conosco nessa tarde, nessa noite. Senhor, essa pessoa que está nos assistindo agora, que Tu possa ir ao encontro dessa pessoa. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bom você estar aqui. Nós vivemos, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, nós vivemos uma época de crise ética. Todas as pessoas que estão em posição de autoridade, infelizmente, convivem com a desconfiança dos seus liderados. Hoje o clima de desconfiança, o clima de
credibilidade, ou seja, as pessoas não têm mais credibilidade para outras, tem tomado conta da nossa nação, tem tomado conta das nossas posições de liderança, seja dentro da igreja, seja na família, seja no governo. E eu digo isso com muita tristeza, porque hoje as pessoas não respeitam mais as outras, porque aqueles que estão em posição de liderança não têm correspondido àquilo que se espera. E a grande solução dessa crise é que, e essa é a minha oração, é que Deus levante homens e mulheres tementes aí. Porque só quando um homem é temente a Deus, é que ele começa a agir corretamente quando está em uma posição de liderança. É só quando um homem, ele tem um respeito, ele tem uma reverência ao Senhor, é que em todas as posições que esse homem ocupa, Deus vai honrar. E quando Deus honra, todos são beneficiados. Então, nunca precisou-se tanto, esse mundo nunca precisou tanto de homens e mulheres tementes a Deus. E hoje, meus irmãos, nessa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019, Deus está te chamando. Você não está me assistindo à toa. Deus está te convocando para ser esse homem, para ser essa mulher que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença, porque eu creio que Deus está preparando lugares, Deus está preparando posições para nos colocar. Mas antes de nós assumirmos essa posição, antes de nós assumirmos essa responsabilidade, é necessário que você desenvolva, é necessário que você busque o temor a Deus. Então, o que é temor a Deus? O que é temor? Bom, as pessoas muitas vezes definem temor como um medo. Ah, eu tenho medo. Outros definem temor como reverência. Outros definem temor como respeito. Mas o temor bíblico, ele é muito mais profundo do que isso. O temor bíblico, quando a Bíblia fala de temor, por exemplo, Salomão, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando Salomão está dizendo isso, ele está dizendo daquele temor na qual tem a sua origem de um relacionamento. É um temor na qual você é reverente ao seu amigo, você é reverente à sua esposa, você é reverente ao seu pastor, não por causa da posição que eles ocupam, não. Você é reverente porque você tem um relacionamento com eles. E quando eu tenho um relacionamento com uma pessoa, eu começo a conhecer a pessoa, eu começo a conhecer a pessoa de uma tal forma que eu sei o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. Eu sei o que a pessoa gosta de ouvir e o que ela não gosta de ouvir. E quando eu faço algo que essa pessoa não gosta, eu me preocupo. Eu quero pedir perdão, eu quero me consertar com essa pessoa, porque eu não quero perder um relacionamento com ela, eu não quero perder o amor dela, eu não quero perder minha amizade com ela. É esse o temor que a Bíblia fala, é o temor originado do nosso relacionamento com Deus. Só quem pode desenvolver um temor de Deus é aquele que tem um relacionamento com Ele. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem um relacionamento com Deus? Talvez isso explique porque que muitas pessoas, até dentro das igrejas,
Não importa qual igreja que você frequente. Muitas vezes nós ficamos assustados com essas pessoas que assumem liderança, que pregam, que oram, que têm um ministério, mas não correspondem, não têm temor a Deus. E é muito fácil saber o porquê. Porque essas pessoas não têm relacionamento com Deus. Só quem tem relacionamento com Deus é que tem temor a Deus. Sabe do que Deus gosta. Sabe do que Deus quer ouvir. Então é por isso que nós lemos esse texto aqui de Lucas capítulo 7, porque Lucas capítulo 7 vai falar de um homem extraordinário, de um homem que tinha uma característica muito grande, na qual Jesus se impressiona com ele, é a característica da fé, e essa fé tem a sua origem no seu temor a Ele. Então hoje, eu quero meditar com vocês nessa noite, sobre o seguinte tema: quais são as características de um homem ou de uma mulher temente a Deus? A primeira característica de um homem ou de uma mulher temente a Deus é que esse homem e essa mulher conhecem a Deus, tem um relacionamento com Ele. É interessante porque esse homem na qual nós lemos aqui, ele sabia quem era Jesus. Ele tinha certeza que Jesus era a pessoa certa para solucionar o problema dele. Ele sabia qual era a importância de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo: você conhece a Jesus? Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você conhece a Ele? Porque quando eu conheço a Jesus, quando eu começo a andar com Jesus, eu começo a ter um amor para Jesus. E eu começo a amar Jesus de uma tal forma, e que eu começo a conhecer a tua vontade, através da tua palavra. Quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a meditar na palavra, quando eu começo a priorizar a palavra, eu começo a ter um relacionamento com Jesus. E esse relacionamento vai crescendo a cada dia, a tal forma na qual eu começo a conhecer o que desagrada e o que agrada a Jesus. É interessante que muitas vezes quando eu peco, quando às vezes eu faço algo que não agrada a Jesus, o meu coração dói. Há uma tristeza no meu coração. E eu não tenho paz enquanto eu não dobrar os meus joelhos, enquanto eu não me conectar com Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não quis fazer isso. Eu não quis falar isso. Eu não quis pensar isso. Isso é temor a Deus, meu irmão. É você fazer todas as coisas na sua vida e ter como parâmetro a vontade de Jesus, um relacionamento com Jesus. Eu não posso magoar meu Jesus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso é temor a Deus. É andar, não com medo, não com peso, não com culpa, mas é andar em liberdade de vida. Porque esse temor, ele causa liberdade. Aleluia. Então essa é a primeira característica de um homem temente a Deus. Um homem ou uma mulher temente a Deus, ele tem um relacionamento com Deus. A segunda característica de um homem ou de uma mulher temente a Deus é que ele começa a enxergar as pessoas, a se relacionar com as pessoas, a se envolver com as pessoas de uma forma amorosa. Ele começa a amar as pessoas. E é interessante esse homem aqui, porque centurião não era o nome dele. Olha só, irmãos, centurião
era o cargo dele. Era o cargo que ele ocupava na cidade. A Bíblia não fala do nome dele, nós não sabemos o nome desse homem. E quem era o centurião? Bom, os irmãos sabem que na época que Jesus veio aqui na terra, o mundo estava sendo dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, ele organizava a sua milícia, ele organizava o seu exército através de legiões. Então o império todo, ele colocava, o imperador e o Senado de Roma colocava legiões de soldados para patrulhar e para controlar as regiões conquistadas. Cada legião tinha mais ou menos 4.000 a 5.000 soldados romanos. E essas legiões eram separadas em grupo de 50 e em grupo de 100. E os chefes desse grupo de 100 era o centurião. Então o centurião era mais ou menos, contextualizando com os dias de hoje, era como se ele fosse o delegado da cidade. Era como se ele fosse um oficial da polícia na cidade. Então ele tinha um cargo na cidade. E é interessante, porque o povo romano, os romanos, eles se consideravam superiores por ser o povo dominador. Então havia muito abuso de autoridade. Havia muito abuso de autoridade. Para os irmãos terem uma ideia, na época de Jesus havia uma lei na qual, se um soldado estivesse carregando um peso, um soldado romano estivesse carregando um peso, ele poderia chamar qualquer um na rua para carregar o peso para ele. E essa distância na qual a lei exigia é que ele tinha que carregar esse peso ou essa mala, né? 1 milha. Então imagine você está no calçadão, aqui em São José dos Campos, né? Nós temos um calçadão chamado calçadão da rua 7 de setembro, onde tem um monte de lojas, né? E imagine você com as suas compras e de repente tem um soldado, policial militar, ele chama você, ei, você aí, carrega esse peso para mim. E você então tinha que largar suas coisas, largar os seus afazeres para carregar esse peso para ele durante 1 milha. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala: se alguém pedir para você carregar 1 milha, carregue 2. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer: olha, se alguém te pediu algo, faça mais do que aquilo que foi pedido para você. Porque Jesus estava aludindo a essa lei romana. Então havia muito abuso de autoridade. Só que esse homem é um homem extraordinário. Porque esse homem, embora ele tivesse uma autoridade sobre aquele povo, naquela cidade de Cafarnaum, embora ele pudesse exigir das pessoas o respeito, embora ele pudesse fazer a lei por vontade própria, nós encontramos esse homem desesperado. E qual era o motivo do desespero desse homem? Qual era a causa da angústia desse homem? Por causa de um servo, por causa de um escravo. Na época de Roma, irmãos, o escravo não era uma pessoa. Eles não eram enxergados como uma pessoa. Eles eram enxergados como uma mercadoria, uma posse. Mas aquele homem não via o teu servo como uma posse. Ele via aquele servo como uma pessoa. Nós lemos aqui: a quem muito estimava, ou seja, ele tinha aquele servo como filho. E a Bíblia diz, nós lemos aqui que quando Jesus ele chega em Cafarnaum, porque Cafarnaum era a cidade onde Jesus constantemente ficava. Muitos até diziam que Jesus fez de Cafarnaum a sua morada, o seu centro ministerial. Então, quando Jesus chega em Cafarnaum, os anciões, que eram os líderes da cidade, chegaram até Jesus e disseram: Jesus, o centurião da nossa cidade está com problema.
Ele tem um servo que está muito doente. Jesus, você precisa ir na casa dele. Por quê? Porque esse homem, apesar de ser romano, apesar de ser estrangeiro, apesar de ele não conhecer as nossas leis, ele ama a Deus e ama a nossa nação. Porque nós precisávamos construir uma sinagoga, e ele construiu essa sinagoga, ele ajudou na construção, ele bancou a construção. Irmãos, que homem extraordinário. Um homem que tinha tudo para olhar para aqueles judeus como um povo inferior, como um povo dominado. Ele não enxergava o povo judeu como um povo dominado, ele enxergava aquele povo como família dele. Ele tinha bom relacionamento com todos, independente da condição social, independente da condição étnica e econômica. Ele tratava todo mundo bem. E essa é a segunda característica de um homem ou de uma mulher temente a Deus. Um homem ou uma mulher temente a Deus, ele se relaciona com as pessoas de uma forma amorosa. Ele enxerga as pessoas como Deus enxerga. Eles não julgam as pessoas. Um homem temente a Deus não julga as pessoas, não condena as pessoas. Um homem temente a Deus ama as pessoas. Está em discussão nas redes sociais um filme na qual foi lançado quinta-feira passada, e muitas pessoas estão elogiando, a crítica está elogiando esse filme, que embora não seja do universo cristão, mas é do universo de quadrinhos, o filme do Coringa. E eu tive a oportunidade de assistir esse filme. E esse filme, o ator, o diretor desse filme, ele foi muito sábio, porque ele coloca a questão da pessoa na qual não é envolvida na sociedade. E essa pessoa se torna um vilão, se torna um psicopata, porque a sociedade não o ama, a sociedade o rejeita. É interessante, porque eu saí dali e Deus falou comigo, olha só. Deus colocou essa verdade no meu coração. Por que muitas pessoas são como uma bomba relógio? Por que muitas pessoas estão trancadas nos quartos? Por que muitas pessoas estão maquinando maldades no teu coração? Porque em algum momento da vida delas, alguém negou o amor. Alguém não se envolveu com elas. Nossa sociedade está doente, irmãos. Esse filme demonstra a nossa sociedade que está doente, uma sociedade egoísta, pessoas pensando só em si mesma e não nas outras. E quando essa pessoa ocupa uma posição de autoridade, é nítido que o sofrimento opera, a injustiça opera. Mas um homem temente a Deus é um homem que desarma essas bombas, porque esse homem vai envolvendo as pessoas, ele vai amando as pessoas, ele vai entendendo as pessoas, ele vai falando palavras para essas pessoas, ele senta com essas pessoas, não com a preocupação de julgar, mas com a preocupação de amar. Você ama. Quem sabe você está reclamando, você é um daqueles que dizem, pastor, mas por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. A gente dá essa desculpa, né? Mas a palavra diz, muitos, não todos. Eu não sou todos, eu sou pouco. Um homem temente a Deus faz parte dos poucos que ainda amam. Faz parte dos poucos que ainda chora com as feridas dos outros. Faz parte dos poucos que conversa, que ora, que chora, que coloca essas vidas diante de Deus, intercede diante de Deus, para que Deus possa salvar.
E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você ama? Você talvez esteja mais preocupado com a sua condição social, mais preocupado em conquistar as coisas. Mas toma cuidado, quem sabe essa sua meta de querer conquistar as coisas está ferindo muitas pessoas na qual você ama, na qual você deseja bem. E quando você perceber, essa pessoa virou um coringa na vida. Então está aqui a segunda característica: todo homem ou mulher temente a Deus ama as pessoas, se envolve com as pessoas, assim como esse centurião se envolvia com as pessoas. Um homem temente a Deus se envolve com as pessoas. A terceira característica de um homem ou de uma mulher temente a Deus é que todo homem ou mulher temente a Deus tem um sentimento de indignidade. Porque é interessante que Jesus estava indo, em Mateus capítulo 8, a gente lê essa mesma história, que quando Jesus recebe esse chamado, ele diz: eu irei e darei saúde. Então estava tudo certo, estava tudo esquematizado, a cura já estava garantida, e Jesus estava indo à casa desse centurião. Mas sabe o que acontece? Em Lucas nós vemos aqui que o centurião, ele fica incomodado. Ele fica, meus irmãos, ele fica abalado, porque quem está aí na casa dele? Jesus. E ele se sente indigno de receber Jesus em tua casa. Então sabe o que ele faz? Ele convoca alguns amigos, que possivelmente eram judeus também, e diz: olha, vai até Jesus e diz para ele que ele não precisa vir na minha casa, porque eu sou tão indigno que eu não me acho em condições de estar na presença dele. O que eu preciso apenas é de uma palavra. Aleluia. Irmãos, eu fico surpreso com muitas pessoas que dizem: eu senti a presença de Deus, e pulam, ficam felizes. Mas se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que todas as pessoas que tiveram a sensação de que Deus estava vindo ao teu encontro, elas não pularam de alegria, elas temeram pela sua própria vida. Por exemplo, Isaías estava no templo, e quando ele vê aquela visão na qual Deus aparece para ele no alto e sublime trono, e ele vê os querubins ungidos cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que ele fala? Ele diz: ai de mim, porque eu habito no povo de impuros lábios, e eu, pior ainda, sou um homem de impuros lábios. Olha Gideão, capítulo 6 de Juízes, Moisés. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que, combinando com a mensagem de quinta-feira passada, nós não somos dignos. Há um sentimento na qual esse sentimento é que nos salva, que é o sentimento de indignidade. É aquele sentimento na qual, se eu tenho porque tenho, não é pelo meu esforço e nem pelas minhas obras, mas é porque Ele me salvou. Ele é que veio ao meu encontro. Foi Ele que me chamou para a tua obra. Eu não sou digno. Então todo homem temente a Deus, toda mulher temente a Deus, ele tem esse sentimento de indignidade, não se sente digno. E você imagina Jesus indo à tua casa. Quem era Jesus? Muitos enxergavam Jesus como um rabi, um mestre, que estava ensinando coisas estranhas. Outros encaravam Jesus como um falso profeta. Mas esse homem, ele percebeu algo que quase toda a nação de Israel não percebeu. Quem era Jesus?
Qual era a autoridade de Jesus? Eu não sei. Você já recebeu alguém importante na tua casa? Você já viu quando uma pessoa importante, por exemplo, seu pastor, ele chega, vou almoçar na sua casa. Nós homens até que ficamos tranquilos, mas as nossas esposas, ficam desesperadas, né? Porque tem que limpar a casa, porque tem que fazer a comida. Será que ele gosta disso? Será que ele não gosta daquilo? Agora você imagina, depois que terminar esse programa, você recebe um telefonema do celular, é um assessor, o assessor do presidente Jair Messias Bolsonaro, e ele chega para você e diz, amanhã eu vou almoçar na sua casa. E aí? O que você vai dizer para ele? Talvez você diria, assim como esse centurião disse, presidente, não sou digno de você estar na minha casa. Foi esse sentimento que esse centurião sentiu quando ele soube que Jesus estava a caminho da sua casa. Então ele se sentiu indigno. Não sou digno. O que eu preciso é apenas de uma palavra. A quarta característica de um homem temente a Deus é que no versículo 7 ele diz: por isso nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Diz, porém, uma palavra e seja o meu servo curado. A quarta característica de um homem ou de uma mulher temente a Deus, que ele sabe o poder da representatividade da palavra. Ele sabe que essa palavra não é de qualquer homem, é de uma autoridade. E quando uma autoridade profere uma palavra, essa palavra ela tem que ser cumprida. Porque se ela não for cumprida, nós sofreremos a pena de desobediência. Irmãos, aqui cabe duas reflexões. A primeira reflexão é: você já parou para pensar na importância da palavra de Deus? Já parou para pensar que a palavra de Deus é algo tão sério, é algo tão sublime? Em Apocalipse, livro de Apocalipse, ele termina dizendo que ai daquele que acrescentar um tio nessa palavra, e ai daquele que tirar um tio dessa palavra. Essa palavra, irmãos, é coisa séria. Quantos estão desrespeitando a palavra de Deus? Quantos estão em púlpitos, pregando em púlpitos, falando coisas que Deus não disse, mencionando coisas que Deus não disse, fazendo estragos por aí? Quantos estão aí pregando, dizendo que Deus fará isso, sendo que Deus não falou? E pior, tem pessoas que estão fazendo stand-up, contando piadas, contando coisas engraçadas, mediante a palavra de Deus. Irmãos, essa palavra não é minha. Essa palavra não é do pastor. Essa palavra não é da igreja. Essa palavra não é de uma instituição. Essa palavra na qual nós estamos estudando aqui nessa noite, na qual muitos programas aqui nessa rádio abençoada, ela é mencionada, ela é pregada, é a palavra de Deus. E quando Deus profere essa palavra, quando essa palavra veio realmente de Deus, ela vai ser cumprida. Então, você que é pastor, você que é pregador, você que é líder de um grupo, como tem sido a sua relação com a palavra? Você tem buscado essa palavra no coração de Deus?
Ou você tem buscado essa palavra em outras fontes? Em que fonte você está bebendo? Em que fonte você está saboreando e transmitindo? Será que é uma fonte poluída? Poluída por essas filosofias mundanas na qual nós vemos por aí? Então essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é pior ainda. Pior para nós. O que você tem feito? Qual é a sua postura quando você ouve a palavra de Deus? Enquanto a primeira reflexão eu estou falando daquele que fala, daquele que prega, essa segunda é aquele que ouve. O que você faz quando você ouve a palavra de Deus? Você desconsidera? Você finge que não é com você? Você diz, não é para mim, é para o outro? É para o fulano? É para o cicrano? É para minha esposa? É para o pastor? Irmãos, quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que aplicar ela, não no coração do outro, eu tenho que aplicar ela no meu coração, porque eu vou ser responsabilizado por isso. Deus vai julgar as nossas obras mediante a nossa conduta na palavra. A nossa conduta na palavra. Então, como tem sido a sua atitude com a palavra de Deus? Como tem sido a sua atitude quando você ouve a palavra de Deus no culto, na missa, no vizinho, na rádio? Como tem sido a sua atitude? Eu espero que você diga, Senhor, aplique essa palavra no meu coração. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor na minha vida. Glória a Deus, aleluia. A quinta característica é que todo homem e mulher temente a Deus, eles têm noção de autoridade. Porque aquele homem, ele começa a dizer, Senhor, a tua palavra tem autoridade, porque eu sei que tu és autoridade. Porque assim, olha só o que ele fala no versículo 8: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e este vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Ou seja, eu conheço um homem de autoridade, e tu és autoridade, e se tu deres uma palavra, eu sei que essa palavra vai ser cumprida, não por ser algo simples, mas porque essa palavra, ela se origina da autoridade, noção de autoridade. Irmãos, nós estamos passando por uma crise séria de autoridade. Hoje ninguém quer se sujeitar a ninguém, mas Deus estabelece, porque em Romanos está escrito que não há nenhuma autoridade que esteja em evidência sem a permissão de Deus. Por mais que você não concorde politicamente, por mais que você não concorde ideologicamente, por mais que você não concorde com muitas atitudes, ela é autoridade, você tem que respeitar. Por mais que você não concorde com seu pai e com a sua mãe, eles são autoridades na sua vida. Por mais que você não concorde com o pastor, com o seu pastor, eles são autoridades na sua vida. Por mais que você não concorde com o líder, eles são autoridades na sua vida. Mas sabe o que acontece hoje, irmãos? Nós estamos vivendo tempos em que na qual existe uma filosofia terrível, maligna, que é a filosofia da anarquia. Você pode pensar, pastor, mas a anarquia não é só bagunça? Não. A anarquia é uma filosofia que começou a ser divulgada e ensinada no começo do século XX. E essa filosofia diz que quando o homem ele só vai conseguir ser evoluído quando não tiver nenhuma ordem, é quando ele não estiver em nenhuma hierarquia, é quando ele começar a agir por conta própria, sem respeitar as regras. Vai ser um momento da humanidade na qual não vai ter regra, não vai ter autoridade. Isso, irmãos,
não é de Deus, isso é do diabo. E o primeiro a se rebelar contra uma autoridade foi ele. E quantos têm seguido o seu caminho? Eu tenho medo, irmãos, eu tenho pavor de pessoas que chegam em nós e dizem assim: eu sou pastor, eu sou apóstolo. Aí você diz: quem te consagrou? Não, ninguém me consagrou. Eu fui orar num monte e desceu um anjo lá, e o anjo me consagrou. Irmãos, eu saio correndo. Eu saio correndo porque isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Onde está escrito isso na Bíblia? Não está, irmãos. Deus colocou líderes na nossa vida. Uma pessoa dessa não pode falar: eu obedeço a Deus. Não obedece, porque se ela não consegue obedecer um homem, o que dirá a Deus que não vê? Na verdade, esses homens têm um coração obstinado, um espírito rebelde. O profeta Samuel, ele disse que rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Um coração obstinado é como o pecado de idolatria. Quem sabe você anda na rua e você vê ali uma feitiçaria no poste ali. Aí você ora: Senhor, me proteja dessa feitiçaria, não é verdade? Mas se você tiver um coração rebelde, sinto muito, você faz parte do mesmo sindicato. Quem sabe você fica horrorizado quando uma pessoa se prostra e oferece sacrifícios para uma grande estátua. Você fica: nossa, salva ele, Senhor. Mas se você tiver um coração obstinado, o que é um coração obstinado, pastor? Coração obstinado é um coração teimoso. É aquele coração que quando alguém fala algo para você, você não quer ouvir as pessoas, você não dá atenção à correção das pessoas, você anda conforme os seus olhos, você anda conforme o teu coração. Quando você toma essa atitude, meu irmão, minha irmã, sinto muito, faz parte do mesmo sindicato dos idólatras e não vai entrar no céu. Então todo homem, mulher, temente a Deus, eles sabem, têm a consciência de autoridade na sua vida. Você, esposa, honre a autoridade que Deus colocou na sua vida, seu marido. Você que é obreiro, você que é pastor, você que é evangelista, honre o seu pastor. Você que é filho, honre o teu pai e a tua mãe. Você que é empregado, honre o seu chefe, honre o teu gerente, obedeça. Ande mais uma milha. Se ele pedir uma milha, para andar uma milha, ande mais duas. Isso é temor a Deus. E a última característica, eu quero ler aqui um texto, bem, aqui com vocês. Mateus capítulo 8. Também vai falar dessa história, Mateus capítulo 8. Eu quero ler aqui o que Jesus falou quando ouviu isso. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou. Capítulo 8. Versículo 10. Mateus capítulo 8, versículo 10. Diz assim: e Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito assim como crestes. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A sexta e última característica de um homem ou de uma mulher temente a Deus é que quando eu sou temente a Deus, Deus me revela os seus segredos. Deus nos revela os seus planos. Deus nos revela o que Ele vai fazer.
Que é interessante o que Jesus fala aqui. Jesus, ele chega e diz: olha, faz tempo que eu estou no ministério aqui, faz tempo que eu estou curando, faz tempo que eu estou pregando. E o que esse homem falou, eu nunca ouvi aqui em Israel. Eu nunca encontrei uma fé tão grande como é desse homem. Então eu vos digo que quando o reino dos céus vier, aqueles que não são judeus, aqueles que não conheceram a palavra de Deus, que não conhecem o Antigo Testamento, eles virão e se assentarão na mesa, glória a Deus. E nessa mesa, quem vai estar nessa mesa? Abraão, Isaque e Jacó. E aqueles que se dizem filhos do reino, herdeiro da promessa, que eram judeus, não participarão dessa mesa por causa da incredulidade. Quando eu não temo a Deus, eu tenho um coração incrédulo, porque eu começo a julgar as coisas conforme as minhas regras, conforme a minha concepção. Mas quando eu temo a Deus, eu tenho gratidão a Deus. Gratidão. Então, quem teme a Deus, você está preparado para que Deus possa revelar para você os seus planos, revelar para você o que Ele tem para o teu futuro, para o futuro da sua família, para o futuro da tua casa? Tema a Deus. Agora eu quero conversar com você. Quero conversar com você. Vou sentar aqui agora. Quero conversar com você agora. Quero aqui conversar com você sobre tudo isso que nós meditamos aqui nessa noite. Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido a sua vivência com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que você anda afastado dele? Será que você anda meio decepcionado com muitas coisas que têm acontecido nesse país, na tua igreja, na tua casa? Como está o teu coração nessa noite? Você está me ouvindo aqui? Não é à toa não. Você está me ouvindo aqui porque Jesus te chamou para estar aqui junto comigo, eu e você, conversando sobre o que é temer a Deus. Temer a Deus é o primeiro passo para que Deus possa mudar a tua vida, minha amiga. Mudar a tua vida, meu irmão, meu amado. Primeira característica: tenha um relacionamento com Ele, busque um relacionamento com Ele. Segunda característica, aleluia, se envolva com as pessoas. Não olhe mais as pessoas com um tom de crítica, mas comece a entender, a compreender essas pessoas, a amar essas pessoas, começando com a sua família, começando com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Depois, cultive a Deus esse sentimento de gratidão, dizendo: Senhor, eu não mereço tudo que eu tenho, mas se eu tenho, é porque Tu me deste. Quarto, saiba honrar a palavra de Deus. Quinto, glória a Deus, se submeta às autoridades que Deus colocou na tua vida. Preste conta a essas pessoas. E último, se prepare para os segredos que Deus vai te contar. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor. Sentimos a Tua presença aqui, nesse lugar, nessa live. Esse meu irmão, essa minha irmã que está nos escutando. Senhor, que Tu possas, ó Pai, olhar para essas pessoas, olhar para o coração dessas pessoas. Senhor, quem sabe essa pessoa está distante de Ti, quem sabe essa pessoa está longe de Ti. Senhor, que Tu possas, ó Pai,
abençoar essas pessoas. Tenha um encontro com essas pessoas. Muitos estão chorando agora, derramando as suas lágrimas. Senhor, começa, Senhor, a visitar essas pessoas de uma tal forma que essa visita origine, Senhor, o temor a Ti. Precisamos temer o Teu nome, a Tua palavra, a tudo aquilo na qual Tu nos destes. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o programa Palavra da Cruz. Programa feito para abençoar você. Amém. Quero aqui agradecer ao meu irmão em Cristo, o J. Inácio, querido qual está nos patrocinando e tem um ministério muito lindo, que é o Ministério de Louvor, fazendo missões, né? Você pode estar entrando em contato conosco, né? Está aqui o CD dele aqui, muito bom, né? Muito lindo você ouvir as canções dele. E também quero agradecer também ao nosso patrocinador, Outlet MR Man. Essa loja abençoada por Deus é loja de roupa masculina, aqui no Shopping Centro, primeiro andar, perto da escada rolante. Você vai ser bem atendido, com certeza, e eu creio que você vai ser abençoado. Amém? Está terminando mais um programa Palavra da Cruz, programa feito para abençoar você e sua família. E sábado nós estaremos aqui novamente com o nosso programa Aos Pés da Cruz, e um programa muito especial também. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, em nome de Jesus. Quer ser minha amiga.
eu tenho a sua